Então vamos lá para mais um Boxcast. Hoje eu tô aqui com o Eduardo Forte. É Forte ou é Fortes? Forte. Forte, né? Isso. Forte é com dois R. Não, só com medo. Pois é, eu tava conversando aqui em off aqui com ele, cara, me contando a história aqui. A gente evitou alguns assuntos para não esquecer de falar na hora, né? Exatamente. Cara, me conta aí, tu fundou a Talos, né? Que é uma startup aí que tá, tá com estimativa de ser o maior M&A aqui do Nordeste ou Norte e Nordeste? Do estado do Ceará e um dos principais do Nordeste. Pois é, o maior M&A é o sonho de todo startupeiro, né, cara? É isso aí. Sou startupeiro. E tu vai ensinar agora a fórmula, né? Vamos lá, Vai vamos que dar, aprender comigo também junto. vai dar uma mentoria aqui para quem quer montar sua startup e vender lá na frente, que é uma coisa que o mercado, muitas vezes, a pessoa não tem essa visão, né? De que vai montar um negócio para vender. Como assim, né? É verdade. Todo mundo se vê se aposentando nele, né? Muitas vezes. Aí, Eu acho que o apego, né, ao negócio gera essa necessidade de estar ali até o final da sua vida útil de trabalho. Mas acho que é mudar essa cabeça para o vender uma empresa ou vender startup, enfim, ela é um bom caminho para empresário se querendo alavancar suas vidas e criar outros negócios maiores, inclusive, sabe? pois é. E me conta aí, então, como é que foi tua infância, cara? Como é que foi Boa. tua infância? Como é que tu já, o que tu inventava na tua infância aí? Na verdade, assim, não Qual era cons- os M&A que tu fazia na tua infância aí? Rapaz, emendei nenhum, acho que não que eu me lembro de nenhum ali. Mas eu sempre fui o famoso nerd da minha família, da escola, enfim, onde eu passei, né? Então, eu sempre tinha muito claro, desde criança, eu jogava muito aquele jogo Banco Imobiliário. Hum. Então, eu sempre tinha muito claro que eu queria dominar, que eu queria ter posses ali, que eu queria construir coisas grandes. Eu sempre visualizei isso. Eu sempre acreditei muito que eu tinha que visualizar onde eu queria chegar. Então, desde criança, eu sempre imaginava saindo de um carro executivo, com uma roupa muito formal, indo para um grande prédio, assumindo um cargo de liderança. Como eu faria isso, ou qual curso eu teria que fazer na faculdade, eu não tinha nenhuma ideia, mas eu sempre visualizei de fato quando criança ainda com essa percepção, né? E aí, beleza, eu entendi que, cara, eu não vim de família rica. Então, vim do Nordeste e tudo mais, e eu tinha que estudar para poder conseguir alguma coisa. E foi esse o caminho que eu trilhei. Então, eu sempre fui aquele cara, o famoso nerd, que desde o maternal até o terceiro ano era o primeiro da turma a vida toda. Então, eu estudava. E aí, por volta ali da oitava série, eu decidi, cara, eu vou fazer administração. Porque eu acho que é a área mais próxima do que eu consigo ver que eu preciso atingir para ser um executivo, entendeu? Para ser um cara ali de negócio. E eu fui nessa ideia. Então, da oitava série em diante, eu foquei muito nisso e meti a cara no estudo Ca- para poder seguir. Mas me fala aí, cara. Tu fala que tu era o primeiro da sala, tu tirava as melhores notas. Exato. Tem um lado ruim dessa história aí, né? Tu sabe Total. como é que é? Eu também não era muito diferente, não. No meu caso, cara, passado do meio do ano, eu só empurrava, só tava respirando Tava, lá, né? tava, Tu tinha essa meta de tirar 10 do início ao fim do ano tinha, letivo? pronto, porque talvez esse é o ponto. Eu sempre fui muito competitivo. Mas Mas aí eu tinha que mostrar que eu era o primeiro lugar, que eu cheguei às premiações da escola, então assim, eu tive que focar nisso, né? Então, o método ruim é esse também. Todo mundo, você também mas, Vai, não, vai, é porque vai. assim, tu tá falando competitivo, concordo plenamente. Mas o problema é que mesmo fraquejando ali, tu ainda finalizava em primeiro ali, entendeu? É igual o Usain Bolt, tá ganhando ali, o Fica cara começa a fácil, é? correr de costa, entendeu? Agora eu corri de costa aqui, entendeu? E ainda ganha, entendeu? Mas acho que tem um orgulho teu. Você gosta de se ver com 10, 10, 10, 10 no boletim, por exemplo. Acho que tem muito essa questão. Cara, foi isso. Assim, acho que minha infância foi essa percepção. Eu entendia que onde eu queria chegar ali, visualmente falando, mas como isso ia ser uma realidade eu não sabia. Mas eu depois ali no fundamental, cara, acho que a administração é o curso mais próximo do que eu vou atingir meu objetivo. Quero ser executivo, então acho que a administração me ajudaria a fazer isso. E fui nessa questão. Fiz lá, fui passando no vestibular e tal. Mantive ali o ritmo de estudos, mas depois eu percebi uma coisa. Estudo não garante sucesso profissional. Isso eu percebi ali na faculdade, talvez no segundo ano ali, que eu, cara, quer saber, eu vou largar um pouco o pé do acelerador aqui dos estudos e eu vou focar mais na minha carreira profissional e, enfim, crescer na empresa e eu mudei minha chave. Vou continuar tirando notas boas, não vou também abandonar, não é esse foco, mas eu vou priorizar a minha carreira. E aí, cara, eu sempre tive boas percepções, bons, não sei se Mas como ídolos, é que tu né? percebeu mesmo assim? Que foi que te virou a chave? Eu gosto de estudar, né? Então, eu também sou muito curioso pra ler coisas, né? Então, cara, eu via muitas em alguns ídolos que eu tinha, né? Tipo assim, o CEO da Virgin, por exemplo, é um cara totalmente. Ele é autodidata, não foi dos estudos, mas o cara construiu 300 mil empresas, um império bilionário e tudo mais. E aí eu via também na própria faculdade É o alguns Mark bons. Zuckerberg, Bill É, Gates, Steve Jobs, é isso. tá dando mau exemplo pra galera aí, cara. Não, aí, Tá rapaz, entrando na que é isso? faculdade. Não, mas imagina.
E também naquela época da minha faculdade, eu percebi o seguinte ponto: eu tinha alguns colegas que eu, enfim, os caras eram bons comerciais, eram bons ali na conversa, na negociação, e não necessariamente são bons nos estudos. Mas eu via ali atingindo bons resultados comerciais, vendo ali o crescimento, cara, então acho que o caminho também não é abandonar os estudos não, mas também não é também achar que a vida é só estudos e esquecer do profissional. Minha percepção é essa, foi mesmo ali com os colegas do meu núcleo ali, e também esses ídolos que eu sempre tive, sabe? De, cara, tem que meter as caras, tem que acreditar no que você acredita que é pra você, e vai pra sempre, vai pra cima, sabe? Eu fui muito nessa linha, entendeu? E teu sonho não se realizou, né? Porque hoje tu tá aqui com a camisa assim, normal, Pois é, básica. isso que é engraçado, eu falo isso até com a curiosidade Cadê o mesmo. terno? Cadê o terno? Cadê a Pois é. limousine, né, cara? É engraçado, desde que eu virei empresário, eu poucas vezes usei o terno. Eu usava mais terno quando ainda não era empresário. Pois é. E aí pra poder chegar a empresário, eu tive que batalhar antes como empregado mesmo, né? Então, assim, eu construí minha carreira ali em grandes empresas aqui do Ceará, né? Passei por algumas empresas de tecnologia, passei ali pro Sebrae como consultor, aí lá talvez ainda usava um pouco de terno ali para alguns clientes, e depois fui para uma empresa, uma ferrovia, né? A Transnordestina. Então, assim, que também é um ambiente mais fabril, é quase uma indústria, então zero terno também no momento. Então, Uhum. mas em todas essas empresas eu passava por algumas áreas em comum. Área de planejamento, área de projetos e área financeira. Então foi isso aqui, foi meu background curricular. Então o Eduardo que é hoje, ele é um Eduardo que trabalhou praticamente a vida toda com planejamento, com projetos e com finanças. Então aqui foi onde eu aprendi nessas empresas, né, a entender negócios, a ver se o negócio é lucrativo ou não, se ele está dando resultado ou não, se ele está em crescimento ou não, com base nos números, com base numa visão de gestão. E usando talvez pouco terno, de fato. Mas depois eu me desmistifiquei a ideia de que, cara, não precisa ter terno para poder crescer. A gente vai crescendo, a gente vai vendo o mercado, vai vendo os líderes da gente, os gestores, diretores, etc. Já vê que nem todo mundo é tal qual, mas acho que o objetivo macro eu fui buscando seguir, sabe? Eu nunca perdi esse alvo da minha trajetória. E aí a trajetória de empresário, ela veio ali em 2018. É, Tu trabalhou CLT até então. até então, até Tu então. chegou a botar dois pés, um em cada canoa, tu largou de vez, queimou a Não, ponte. até queria, seria mais fácil, né? Talvez assim, mas não, acho que o caminho foi um pouco mais um pé em cada quando eu tenho que você falou agora. Foi basicamente isso. Eu passei praticamente um ano e meio ali nessas duas vidas, né? Trabalhava manhã e tarde, horário útil ali como empregado na empresa, e à noite, final de semana e outros horários ali, horário de almoço, trabalhava no que seria a Talos de hoje, né? Hum. Nessa Já era esse construção. nome? Sim, já era esse nome. E por que esse nome, né? Então vamos lá. A Talos, na verdade, ela veio uma fundação em conjunto. Ela foi fundada por mim, por Amanda e por Arthur. São os três sócios fundadores da Talos. Então, em 2018 a gente criou. Então, eu já cheguei com essa proposta de Talos, porque para quem não conhece, a Talos é uma plataforma que ela tem ali como base, a base da nossa solução é a integração de canais em um único local para um atendimento de qualidade. Então, eu integrava redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook em um único local. Então, a gente veio fazer uma correlação de que é como se a talos fosse o talo ali, o caule de uma árvore que tem as raízes que se conectam com as plantas, com as folhas, com os frutos. Então a gente tem Hum, essa analogia, vamos dizer assim, com a árvore, né? Então a talos entendi. é como se fosse o local que vai centralizar essa proposta para os clientes. Então foi basicamente essa a decisão do porquê talos, né? Mas ela veio já de uma ideia até anterior, que essa de fato eu não estava necessariamente incluído. Ela veio de uma dor do mercado de saúde. E como é que fazia a integração com essas plataformas? Tinha Então, API aberta? naquela época, para algumas sim, tipo o Facebook sim. O WhatsApp surgiu depois, então até então a gente passou alguns anos utilizando APIs que não eram as APIs oficiais, né? Então, até então, que o mercado ainda não tinha nem. O WhatsApp não tinha nem liberado isso. Então as pessoas usavam algumas emulações com o WhatsApp Web, por exemplo. Uhum. Instagram surgiu depois também, então nem era uma rede forte. Então a gente basicamente integrava com o Facebook e com o próprio site do cliente. Eram basicamente essas nossas propostas de integrações para aquela época. Depois veio o WhatsApp, veio o Instagram, veio o Telegram, e veio e-mail e por aí vai. E a coisa foi evoluindo com os passados anos, né? Mas essa dor inicial foi basicamente com o Facebook ali, tendo como a principal rede social para integração, para que os clientes utilizassem a Talos para isso, entendeu? E a gente, em 2018, houve essa estruturação juntas, né? Eu, Arthur e a Amanda. Iniciamos a Talos do que ela de fato até hoje. E aí foi um crescimento ano após ano. 2018 veio, foi muito mais um ano de criação. A gente praticamente não tinha nenhum cliente em 2018. Foi basicamente criar o produto, Vocês participaram de testar. alguma. Entraram em alguma incubadora, aceleração? Então a gente virou o ano. Em janeiro, ali, mais ou menos, de 2019, a gente conseguiu ter nosso primeiro cliente.
E aí a solução basicamente foi essa, um ano inteiro de desenvolvimento, testes, vai e volta, vai e volta, vai e volta, para a Nova de fato estarmos operacionais para poder de fato ali sermos Aí vocês comercializados. criaram o produto e depois foram buscar um cliente para ele. Exatamente isso. Vocês conseguiram o ápice, o pote de ouro aí no final do arco-íris, seguindo o que todo mundo fala hoje, que é o Que contrário, é o né? contrário, que primeiro vai. Primeiro, busque um produto pro seu cliente, não um cliente pro Mas, seu produto, né? mas aí o que é que eu acho? Eu acho que hoje eu faria talvez dessa outra forma. Por que que eu digo isso? Porque naquela época a conjuntura era, ok, tinha uns 3 sócios, mas os 3 sócios também tinham outros trabalhos. Então é como se o ano inteiro de 18 não era sustentado pela Talos, era pelo que o Eduardo fazia na outra empresa, o Arthur fazia na outra empresa, dando consultoria, o Cauã fazia outra empresa. Então foi basicamente essa realidade. Então a gente conseguiu fazer isso porque tínhamos outras funções e outras empresas que davam um salário que conseguiam abarcar esse crescimento, que ninguém ali tinha um investimento por trás. Claro que se a gente tivesse dedicação total a essa operação, a gente iria buscar primeiramente o cliente, para poder até financiar ali o início da operação. Eu acho que é o que eu talvez iria fazer hoje se eu fosse olhar para esse lado. Tipo, não tenho recurso nenhum e eu preciso focar só nesse Acho negócio. engraçado, né, esses empresários, cara. O Flávio Augusto, né? Uhum. Pegou o dinheiro do cheque especial para investir, Sim, né? O cara virou bilionário, né? verdade. Mas se ele fosse ensinar hoje, ele não ia orientar, né? O cara tirar o dinheiro do. Aí é Talvez ele ia seguir um outro complicado. caminho. Aí você fica um Não, eu já pouco. vi ele falando, ele não orientaria. Não Pois orientaria, é, né? não faz sentido, né? Não, faça, mas não faça igual eu fiz, não. Não faz sentido. Talvez hoje tenha outras formas não sei se mais fáceis, né? Mas talvez que com menos risco, talvez seja essa questão que eles passar, né? Não sei se é bem o Mas vai caso. ver, cara, vai ver. Esse tipo de seleção. Isso aí é um funil de seleção natural, entendeu? Talvez seja interessante passar no início por É isso aí. mostrar que Porque, tem casca dura pra poder aguentar o tranco. Pode porque ser. depois, se tu facilita demais no começo, pode ser que o cara no meio do caminho fique, né? Fique fácil, perca. Perca o ritmo, pega a vontade. Porque vai ter muito que você vai querer desistir, naturalmente, né? Ninguém Acho sabe, que, né, cara? É complicado. acho que as pessoas têm, né? Acho que quando você monta um negócio, assim, o público aqui que estiver nos escutando, vai ter, acho que empreendedores e não empreendedores ainda. Mas, assim, montar um negócio é um negócio fora de série de fato. Tu acha que tem receita do sucesso? Eu não digo receita, mas eu acho que eu tenho alguns comportamentos são necessários para o sucesso. Não sei se não diria receita, porque acho que negócios mudam, forma de trabalhar muda, comercial muda, mas acho que é a vontade louca de crescer toda a vida. Acho que eu, pelo menos, eu sou um cara que eu fico pensando em negócios quase 24 horas por dia. Eu tô no sábado almoçando, tô ali entre um bebida e refrigerante, eu tô ali lembrando de um negócio que eu posso montar, ou se aquela minha demanda da semana que vem vai sentido para poder crescer. Eu fico pensando em negócio quase todo dia. Então e todo mundo que eu conheço que também é empresário, que tem esse comportamento, também tem basicamente esse mesmo valor. Então, acho que tem alguns comportamentos. Acho que essa questão, eu quero crescer, eu quero desbravar o mercado, quero liderança. Eu acho que é o comportamento padrão, ao menos dos empresários que eu conheço, que eu já consultei, ou que eu já me relacionei alguma vez. Eu acho que o foco no comercial também é um outro comportamento que eu vejo que os empresários que têm ali o maior resultado também focam muito. Ainda que ele venha da administração, da TI, que eles sejam de repente um médico que montou uma clínica, quase todos eles, que ao menos os que eu costumo falar, eles têm um foco no comercial. Eles entendem que o comercial é a espinha dorsal da empresa. É melhor vender de forma desorganizada E, do que e, estar e- organizado sem vender, né? porque entre o recurso e o recurso ele consegue organizar a casa, do que o contrário. Entendeu? Eu acho que tem até o poder acabativo, sabe? De começar e concluir uma coisa. Eu acho que vende logo, organiza, gera receita. Essa receita você consegue contratar um consultor, contratar um bom gestor que vai te organizar a casa no financeiro, no jurídico, no RH, seja onde for. Eu tenho essa percepção. Faz dinheiro, né? Tem que fazer dinheiro, né? Faz dinheiro, Aí, tem Lidomar, que ser. todo dia eu falo, Lidomar, fazer dinheiro, Lidomar. O negócio é, o Domar, primeiro meu amigo, objetivo vamos é ganhar esse. dinheiro, rapaz. Primeiro objetivo é esse. Primeiro objetivo é esse, é fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro. Tem que Depois que ser. faz dinheiro fica mais fácil. Exato. Você tem mais pra errar, né? É isso que eu falo, assim, é isso mesmo. Você tem margem para errar e você consegue agora olhar mais ali, sair dali da água ali do mar e olhar mais e respirar e ver o mercado. Assim, cara, quero fazer isso aqui na minha empresa, eu tenho opções porque eu tenho recurso para poder escolher qual é o melhor. Eu posso escolher qual a melhor agência, eu posso escolher qual a melhor empresa de software, entendeu? Eu posso escolher qual a melhor consultoria jurídica que vai me atender, mas isso precisa de dinheiro, precisa de recurso. Então, primeiro venda. Primeiro, ajeite ali o teu processo comercial, faça ele ser uma realidade. Aí eu acho que esses dois comportamentos eu tenho visto quase que unanimidade, assim, em que eu converso, seja homem, mulher, novo ou não, assim, um comportamento é quase que parecido. Então, eu acho que
Não é receita, mas eu acho que são comportamentos que quase todo empreendedor que eu conheço tem um pouco disso, sabe? Então Eu tem que saber acredito fazer nisso. dinheiro, né? Depois o resto se resolve, Exatamente. né? E tu chegou a participar de algum hackathon? Não, não. A gente foi um pouco. Eu costumo dizer assim, a Talos foi um caso um pouco diferente dos Tu demais. foi uma startup que não seguiu o trilho da startup, né? Exato, mas a gente fez Tu isso. entrou no finalzinho já. Mas a gente fez isso intencionalmente. Eu lembro muito uma frase que a minha sócia, na época, Amanda, falava, né? E isso a gente colocou em conjunto e seguiu até então. Vamos criar Talos para ser uma empresa sustentável. Hum, A gente não. Isso quer dizer? Ela tem que se sustentar por conta própria. Ela tem que ter cliente que paga as contas da Talos. pronto. Não tem que ser o Eduardo Arthur Amanda buscando o seu salário de outros locais, ou também viver de investimento anjo, investimento série A, série B, O série pessoal C. chama de bootstrap, né? É. No mundo da A startup. gente, a gente costuma dizer que a gente oficialmente não é bootstrap, mas a gente foi bootstrap. Eu bato dizer que sim, nós somos bootstrap. Por que eu digo isso? A gente teve um único investimento anjo em 2019, lá no Postal de Recife. A gente participou na época de um 2018 para 2019, de um programa específico ali aqui no Ceará de startups e tudo mais, né? Lá tinha uma proposta de mostrar sua ideia para alguns investidores. A gente colocou lá nosso nome lá, um pouco do pitch para alguns investidores e meses depois, o Cesar Labs, que para quem conhece o mercado de startups é muito conhecido, eles que administram ali o Porto Digital de Recife, que eu recomendo todo mundo conhecer, é Como é o o nome do lugar? Porto Digital de Recife. Hum. É lá no Recife Antigo, é um bairro que basicamente ele é todo focado em negócio. Então, assim, são grandes empresas com startups, é um bairro que todo mundo ele respira inovação. Eu digo assim, eu não vejo nada parecido aqui no Norte e Nordeste. Tem um pouco ali, talvez, em São Paulo, porque é o principal ecossistema, mas fora isso, eu vejo algo muito, nem perto É disso. lá que o pessoal fala que é o Vale do Silício do Nordeste? É lá, é lá mesmo. Então, lá existe um mantenedor dessa estrutura toda que é o Cesar Labs. E aí eles foram nossos únicos investidores anjos até então. Que na época foi um investimento que foi muito mais um investimento consultivo. Então a gente tinha o poder de usar a estrutura, um consultivo em TI, então tínhamos ali um apoio de mentorias, de consultorias ali, e um investimento financeiro na época que hoje é bem simbólico mesmo. Então, mas fora isso, a Talos ela se sustentou de forma bootstrap mesmo, por conta própria, com os nossos clientes nos financiando. Me explica aí, por alto, sem citar Tá. nomes nem números, mas como é que é a participação de um investidor anjo? O investidor anjo, ele precisa ser minoritário, tá? Esse é a via de regra, né? É, eu diria que o que eu vejo no mercado hoje, o investidor não tende a passar de 15% da operação. Eu vejo muitos casos de 5%, 10% máximo. Agora diz por quê. Porque o investidor anjo, primeiro, ele não está na operação, então ele normalmente ele não opera. A regra é quase que, normalmente não, ele não opera. Ele é o cara que vai te dar consultoria, mentoria, um aporte financeiro ali inicialmente, mas ele, via de regra, ele não é o cara que está na operação. Ele não vai vender para você, não vai ser teu jurídico, ele não vai ser teu administrativo, ele não vai ser teu RH. É o que o pessoal chama de smart money. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, como ele não é, ele é o minoritário, como ele não vai estar na operação, nada mais justo do que ele de fato ter uma participação menor, em troca talvez desse conhecimento intelectual e desse dinheiro que foi dado como E a como partir do recurso. momento que ele dá esse cheque, esse primeiro cheque, tua empresa ou startup passa a ter um valuation, né? Já tem antes. Para esse cheque existir, eles negociam e sempre tem esse questionamento: quanto a empresa vale? Então, aí que começa É, uma. mas eu digo que é depois do cheque, porque só passa a valer quando alguém tá disposto a pagar, né? Sim, mas aí eles vão pagar R$ 100 em troca de quantos por cento? Quem disse que o valor é 10%, 5%, 1% ou 100%, entendeu? Mas quem diz é o primeiro cheque. Sim, via de regra sim, mas via de regra também é muito comum e isso acontece sempre. Todo mundo tem a empresa tem o valor A, o investidor tem o valor B, e eles discutem e negociam e chegam no valor C. Uhum. A regra é essa. Eu acho que eu desconheço uma empresa que eu digo que é A, o investidor acata aquela formação e vamos seguir assim e vice-versa. Sempre tem uma negociação e sempre tem um múltiplo que é ajustado, sempre tem um ajuste na conta para chegar ao meio termo. Então é quase que, eu digo assim, não é uma ciência exata. Apesar de usar matemática para poder calcular valuation, Hoje tem site, né, que faz isso, né? tem site, mas eu ainda não acho que o site é a melhor opção. Por que eu digo isso? Eu acho que para calcular valuation, não tem que primeiramente entender qual é aquele tipo de empresa. Porque a depender do tipo, eu tenho formas diferentes de avaliar. E startups, via de regra, a gente avalia por múltiplos. O que é isso? Vou avaliar por múltiplo de EBITDA, por múltiplo de receita. Empresas tradicionais também podem ser avaliadas, mas normalmente a forma de avaliar não é por múltiplo, como a startup utiliza. É por fluxo de caixa descontado.
que aí é uma questão mais contábil da coisa, é pegar a balança, pegar a DRE, pegar fluxo de crescimento. Então, assim, tem forma diferente de calcular o Você valuation. já tinha clientes quando entrou o primeiro fundo aí? Sim, sim, nós já tínhamos já alguns clientes, como eles entraram em 2019, mas a Esse gente, investidor, ele era profissional, ele tinha uma tese de investimento. sim, eles já fazem isso hoje, inclusive, eles sempre fazem, já há pelo menos mais de 10 anos, já tem essa cultura de investimentos anjo, né? Sempre investimento anjo. E a tese sempre são startups, normalmente SaaS, que são aqueles softwares por assinatura, né? Que é a estrutura máxima, e que já estejam faturando. Eles não pegam startups que estejam na ideia da ideação ainda, não vendi, não tá Uhum. testando, não pega. Então tem que ter cliente faturando. Então a gente já conseguiu ter os primeiros clientes ainda em 2019, no começo do ano de fato. E aí veio o crescimento, aí veio a pandemia acabou explodindo a gente em termos de resultado comercial e tudo isso foi Então, histórico para a gente contar uma boa história para conseguir, para a conseguir pandemia resultado. então deu um boom, né? Deu um elástico, É, impulsionou o negócio de vocês, né? totalmente. Eu acho que a pandemia, e acho que eu já está mais que provado, ela trouxe o comportamento do cliente, né, do cliente final ali para o digital. Até então, nem todo mundo entendia que era possível vender e se relacionar bem no digital com a empresa. A pandemia veio, tipo, estou em casa, não posso sair, eu preciso continuar comprando. Como eu vou fazer isso? Digital, redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então a pandemia ela trouxe essa necessidade. Então diversas empresas que a gente recebeu nãos antes, quando chegou a pandemia, nos procuraram, porque estavam com as suas portas fechadas, mas os vendedores que estavam lá ainda continuando empregados e precisavam vender. Vamos vender então por onde? Pelo WhatsApp. Aí a Talos vem como solução para poder fazer esse processo acontecer, Deve ter sido entendeu? uma bagunça, e vocês conseguiram organizar essa bagunça, né? Conseguimos com o negócio andando, mas eu diria que foi uma bagunça por um bom tempo também, não tem como ser diferente, né? Você imagina assim, de um dia pra noite você ter. E vocês usam talos, né? Usavam, né? Usávamos talos, exatamente Usavam os isso. talos também, né? Pra poder Exato. organizar essa bagunça aí de Sim, várias pessoas entrando em e contato, tinha que ser. querendo. Tinha que ser, acho que de fato que tínhamos que, porque a gente viu que funcionava e deu dado certo, né? Mas era um crescimento vertiginoso, assim, imagina em um único mês fechar mais de 100 clientes para uma operação que tinha basicamente 3 sócios e 2 TIs e um CS, um suporte. Uhum. Treinar essa galera, dar um onboard nessa galera, tirar dúvidas, suporte, fazer o financeiro e tudo mais. Então, assim, a pandemia ela trouxe isso, ela trouxe muito volume. E a gente precisou crescer no lockdown. Então, a gente foi contratando pessoas no home office, sem saber como trabalhar de home office, a gente foi contratando, enfim, toda a estrutura nossa foi crescendo na pandemia, com a entrada de clientes, mas também tudo numa estrutura que a gente estava aprendendo com o mundo, como trabalhar com home office. Depois, aí, com o tempo passando, né, veio ali as legislações que permitem alguns trabalhos que eram considerados trabalhos prioritários, né, tocar de forma física, né, então a Talos, por ser comunicação, ela foi considerada ali um serviço, como chamavam, tipo prioritário, serviço básico, né, então a gente conseguiu voltar pro presencial, então a gente foi se adequando ali Cara, durante a nesse pandemia. teu cenário aí, provavelmente, não sei, ia passar pela minha cabeça, se eu tivesse na tua situação, de começar a agregar valor com outro tipo de serviço. Porque não é só esse aí o problema do cara na pandemia fechado, né? Isso é O verdade, pagamento também. O cara recebia na maquininha, como é que eu vou entregar essa maquininha agora? Daqui a verdade. pouco botar um link de pagamento, alguma coisa. Vocês pensaram nisso? Não digo por E que eu não. digo assim, ainda bem que vocês não pensaram, porque. E poderia ter. Poderia, mas Poderia ter. Não, poderia ter sido um fracasso, né? exato, Você abrange, querer resolver todos os problemas do teu ao mesmo cliente. tempo, a gente sabe, talvez seja o ideal, mas a gente não pensou É, assim. Na não, verdade, e não é o ideal, acho que não é o ideal. a gente de fato, não, vamos fazer, tá vindo cliente Acho arrodo. que só a Amazon resolve todos os problemas. Talvez isso, né? É boa, boa. Tava ouvindo os clientes a todo momento, então a gente precisava estruturar a casa antes de qualquer coisa. A gente nem chegou a cogitar em criar uma nova funcionalidade que fosse, por exemplo. Aquele momento de pandemia foi um momento de estruturar a casa para poder aguentar e deixar satisfeita a experiência dos clientes. Ponto. Então o foco foi em estrutura de suporte, de CS, de garantir uma plataforma que não vai ter problemas, bugs, foi esse o foco. A coisa foi começando a crescer, a gente foi começando a ter uma melhoria também da pandemia, aí a gente foi começar a olhar para, vamos focar em inovação, Vocês novas montaram um funcionalidades. suporte próprio ou vocês alugaram alguém? Próprio, próprio. Vocês nem pensaram, né? Nem olharam pro Também não, lado. Foram, não, "Paz, bota a não, gente pra dentro e vamos resolver." nunca foi. Tá. Nunca foi nem cogitado ter uma terceirização de CS, suporte, sempre foi de casa. Desde o início. Eu digo assim, eu fui o primeiro CS, eu fui o primeiro suporte. Eu chegava disso que eu ficava 8 horas do meu dia basicamente treinando clientes na plataforma e tirando dúvidas deles. Então, assim, era meu trabalho ali no começo da operação e tá tudo certo, e é isso mesmo. Mas a gente nunca cogitou. A gente sempre teve uma estrutura muito de pensar assim, nós temos que ter a nossa operação sempre na casa.
Que a gente entende que na casa a gente tem a rédea da coisa e consegue cobrar conforme a nossa cultura, nossos valores. Porque se começar a ter todo mundo de fora, a gente não vai conseguir exigir valores, missão, a nossa mesma forma de linguagem de se comunicar. É diferente. Então a gente precisava ter isso na casa já desde sempre, entendeu? Eu também tenho uma empresa de desenvolvimento, né? No meu Perfeito. caso, não é um produto, a gente vende desenvolvimento. E, obviamente, meu negócio também expandiu com a pandemia. E eu tive que me adaptar, fechar as portas, entregar os pontos e me adaptar ao home Ao home office. office. Ao home office, né? E a gente desenvolveu ferramentas e metodologias de trabalho ao longo desses anos. Tu também teve esse desafio, como é que foi? Rapaz, a metodologia acho que foi extremamente desafiador porque a gente precisava, antes de tudo, né? Como eu falei, começar tava rodando, tava acontecendo. O que vocês usavam para se comunicar? Talos com os clientes e o WhatsApp internamente, nem o WhatsApp, na verdade, eu tô mentindo aqui, a gente usa o Slack, O Slack, né? que hoje tá bem mais popularizado, mas naquela época ainda era mato. É, Ainda era mato. Só os programadores raiz que Que sabiam o usava. que E era eu o Slack. confesso assim, acho que é curioso falar isso. De fato, acho que até quem apresentou o Slack na época foi uma pessoa da TI, foi um Foi, programador. Não foi o marketing, não foi o RH, não. Não, é. Tu conhece o Então, Discord? conheço. Da turma do gamer. Hoje tá Perfeito. muito difundido. É E o verdade. Slack é da turma dos Dos programadores. programadores. Pois é. Então a gente estava em estrutura. A gente teve algumas ferramentas que eu digo assim, que a gente usou por toda a trajetória e que a gente continuava usando até então, né? O Slack para comunicação interna, acho que foi uma mão na roda para a gente conseguir se organizar internamente nos ritos, nos gestores, o que aqui era recado importante e o que não era. Um bom CRM, então é importante, acho que aí qualquer negócio precisa ter. Tem que ter um bom CRM. Eu vou perguntar, você responde se quiser. Qual foi o CRM? Aí a gente usava o próprio RD CRM. Ah, era? É. Olha aí, você nunca sabia que isso ia Pois é, acontecer, né? engraçado. A gente usava eles antes e depois, poxa, que curioso isso Depois eles decidiram acontecer. usar vocês. Exatamente, assim foi, a gente foi se integrando com tudo. Então, assim, isso é bacana saber. Então, a gente sempre teve um bom É CRM, porque a gente bacana. precisava ter essa percepção de, cara, a gente precisa ter dados. Porque daqui a pouco cresce, tava crescendo, tava tendo cliente, mas sabe como é que é, assim como empresário. Só chegar cliente ficou desorganizado, o negócio sustenta. Uhum. Então, tínhamos sempre um bom CRM desde o começo. Tivemos um Slack que poder nos ajudar na comunicação interna. Usávamos a Talos para toda a comunicação com os clientes, então não tinha negócio de. O canal oficial é esse, vamos usar esse canal, entendeu? E tínhamos ali sistemas financeiros, tínhamos que ter, então a gente usava muito Excel, claro, para N motivos, mas a gente sempre teve pelo menos que seria hoje um RP para o mercado de SaaS. Não era nem um SAP, não era o TOTOS, nada disso, não. Era de fato um RP focado em SaaS, em startups que Eles faziam exatamente o que a contrataram gente pela fala. internet isso daí. Exatamente, a gente fez isso, tínhamos desde o começo, porque a gente precisava ter dados também financeiros, né? Não adianta também ficar cegas. Então, sempre teve alguns bons sistemas que nos Vocês ajudaram também nessa não trajetória. desenvolveram nada interno, fora a ferramenta Fora a de. ferramenta. Cara, isso pra mim tá sendo uma aula, viu? Porque tudo isso que eu tô te perguntando, eu fiz e obviamente não tive nem 2% do teu sucesso aí ainda. Mas a gente quer desenvolver tudo, até um CRM. Eu contratei um CRM na época, concorrente do RD Station. Meu amigo, não tem como usar. Infelizmente, tem que contratar uma consultoria para ensinar Pra a gente a entender, usar. não dá. Aí não, vamos fazer o nosso aqui mais reduzido e mais específico. Meses de desenvolvimento. Deu certo, funcionou. Mas tu percebe que a gente tira o foco do produto, tira o foco do cliente, vai focar em resolver problemas internos do negócio. Não sei você, mas a gente tinha um time chuto de TI. É, Cara, tenho que pensar, vou fazer o quê? Vou construir um software pro feedback do RH ou construir uma melhoria pro meu cliente? Tem que pensar. Então, tem que vou olhar para o desfocar esse cliente, pessoal, né? não vou desfocar. Tem que olhar para o Foca no cliente cliente. sempre. Então, essa galera eles nunca fizeram a construção de um sistema interno pra gente. Era, o foco era Talos no que a gente comercializa. Chega aqui, a gente tem recurso, aí com recurso a gente consegue contratar bons softwares que vão nos ajudar em toda essa experiência. De fato, são importantes. Então, a gente sempre teve essa cultura de organizar a casa para poder tocar ali o barco do crescimento acelerado, que sempre foi Eu acelerado. tô percebendo que vocês não perderam o foco do cliente nem um Não. minuto, né, cara? Não, eu me orgulho muito disso. Acho que a gente teve. Isso é genuíno, sabe? Não é papo aqui de empresário motivacional que quer falar que o foco é no cliente. Não, de fato, a gente tinha esse foco. Por muitas noites eu ficava, meu Deus do céu, o cliente tá com aquele problema, o que é que eu vou fazer amanhã? Eu ficava preocupado de fato. Por tantas vezes já fui no cliente em loco para poder de fato ali explicar a dúvida dele, ajudar ele presencialmente. Então, a gente de fato tinha essa preocupação, sabe? Pra gente. Era métrica de sucesso, né? A gente, bem ou mal, a gente também cresceu por muitas indicações aqui no estado do Ceará. É o foco no cliente e não desviar a atenção tentando atender outros problemas. Focar em resolver aquele problema, né? Exatamente.
E Porque o teu cliente tinha muito problema, como eu já falei. tinha, e eu. A pandemia veio muito Total, problema. não é só atender, né? É N coisas, na verdade, né? Mas a gente sabia que tinha uma solução que atendia uma dor deles, tinha uma dor importante, e a gente focou nela. Entendeu? Acho que a missão é essa, sabe? Teve Assim, alguma funcionalidade que um cliente teu te pediu que virou a chave? rapaz, eu diria que a Talos hoje, o que ela é hoje, ela foi basicamente construída por clientes. Quase sempre. Acho que nossos 2 primeiros anos de empresa, com toda melhoria nova, quase sempre era um cliente que dava o feedback a gente, poxa, faz sentido, vamos fazer isso aqui. Isso aconteceu muito, então a construção do Flow, que é a estrutura de criar um processo dentro da plataforma, poder fazer a automação dos bots, né? Então, veio ali a ideia de um cliente, ter a percepção ali de quase, nós temos um NPS dentro da plataforma hoje, né? Então também veio dali de alguns clientes que pontuavam isso. E chegou por uma época, criar até uma campanha, né? A gente dava lá na própria plataforma, tipo assim, a gente chama, não lembro agora qual nome que a gente utilizar, mas basicamente era uma ideia, tipo assim, cliente, deu sua ideia aqui, a mais voltada a gente vai buscar implementar. Isso ficava aberto, então os clientes tinham lá esse espaço, e lá eles conseguiam ver o ranking das ideias que eram mais postas e tinham, tipo, estrelinhas, votações. Então, tipo, 100 clientes votaram nessa ideia aqui. Então, isso aqui já é um indicativo de que isso aqui vai para o nosso roadmap para poder ser produzido. A gente fez isso por um bom tempo. Não lembro agora qual o nome que a gente colocava, tipo uma campanhazinha, mas isso era algo visível. Então, assim, a gente tá discutindo, ó. Coloca aqui tua ideia, todo mundo vai ver e vai votar. A mais votada a gente coloca no roadmap. A gente fez isso por um tempo também. Acho que foi bem Legal, bacana. legal. E me lembrei agora lá do começo, porque no começo vocês ficaram fechados desenvolvendo o produto Isso. sem olhar para o cliente. Quando vocês foram colocar no mercado, teve um baque muito grande ou sem querer encaixou perfeitamente? Não é sem querer, eu acho que o nosso foco do produto foi muito mais atender a do básico. Então, nosso 2018, no começo, a gente não buscou inovar tanto. A gente, cara, tem um dono do mercado que é usar as redes sociais para você atender melhor e criar um botzinho. Isso a gente fez. Então, isso já tinha um público latente querendo alguma coisa nesse sentido. Então, a gente conseguia encaixar com alguns bons clientes. Mas logo de seguida, os primeiros clientes já tinham, ó, cara, isso aqui não tá legal, tem que mudar isso aqui, ajusta isso aqui. E aí a gente foi ajustando com o carro andando já, entendeu? É, Acho que a gente falou da RD Stage aqui, que foi um software que vocês contrataram para perfeito. atender, como CRM, para atender o cliente de Isso, vocês. como CRM, exatamente E a isso. gente falou porque a RD Station hoje, né? A RD, ela é hoje a principal empresa de marketing e vendas digital ali do país, na verdade, da América Latina. É a maior. E ela não é só CRM, ela tem hoje uma camada de soluções, mas na nossa época ali era basicamente o RD Marketing e RD CRM. E nós tínhamos as duas. Não, não, antes da vinda da proposta de um M&A acontecer entre a Talos e a RD, que pouco já vai chegar nessa história ainda, mas antes a gente já usava as duas soluções lá do grupo de forma muito intuitiva, que a gente entendia que fazia sentido e que tinha ali match com a nossa solução. Então, a gente sempre organizou nossa casa tendo essa estrutura. A gente usava muito o RD Marketing para criar as landing pages, para poder divulgar nosso negócio, via tráfego pago e tudo mais, e usava um CRM para poder organizar a casa. Isso já acontecia de forma muito natural. Aí, naturalmente, também depois que veio a aquisição, a gente também acabou integrando isso com a Talos. Vocês criaram um produto tão perfeito ali junto com o produto alugado da RD Station, né? Que depois os caras Faz sentido, né? Tá. te integraram, né? Tinha até clientes de comum já na época, então assim, poxa, esse cara Eles não tinham usava. uma solução similar, não. Não. Nunca tinham olhado para esse lado, para esse mercado. Talvez tinha olhado, mas acho que a ideia do M&A talvez fosse mais interessante, porque é a forma de ser mais rápido, né? Hum. Você não vai partir do zero, de produzir do zero um produto, gerar os clientes e tudo mais, já chega com alguém que já tem aquilo funcionando e só pluga na máquina, aí é mais rápido. Então, assim, acho que o M&A veio como uma forma deles também terem esse tipo de ferramenta que já deveriam estar querendo, na verdade, de forma mais célere. Então tu vê isso como uma grande vantagem do M&A, né? Eu acredito muito que o M&A ele tem esse foco. Quando eu olho assim, a visão do empresário que quer de repente ir para outros rumos, seguir outros caminhos, o M&A é bom porque ele te alavanca financeiramente de forma muito rápida. Ele te dá um bom caixa ali, pessoa física, pelo que tu construiu. E na ótica do empresário, que também quer ganhar mercado, quer ganhar market share, quer ganhar liderança, receita, o M&A é bom também para isso, porque você não precisa ter desenvolvimento, time, você já contrata a empresa, já tem toda essa operação funcionando. É só plugar, comunicar e alinhar ali a cultura. Não é, eu falei que é só, mas não é só. Assim, é bem complexo, né? Mas eu queimo muitas etapas. E eu acho que a M&A para isso, para grandes operações, funciona muito bem. Explica então um pouco o que é o M&A, né? Que muita gente talvez não Perfeito. conhece. Perfeito. Eu tento trazer um linguagem um pouco mais simples, sabe? M&A, em português, é fusão e aquisição. Basicamente é o conceito de eu conseguir ter uma empresa A se fundir ou adquirir uma empresa B e virarem uma só. Resumidamente é isso.
Então, nesse caso especificamente, a RD, que era uma empresa ali do mercado de marketing e venda digital, viu a oportunidade de buscar uma solução a mais focado no conversacional, né, no atendimento ali pelo WhatsApp, etc, pelas redes sociais. E viu a Taos como oportunidade de fazer isso. Ela deu uma proposta de se fundir, de adquirir a Taos nessa operação e viraria uma única empresa no fim do dia. Então, o M&A basicamente é isso. Como é que tu se colocou à disposição de receber uma proposta? Nesse Alguém caso, te ligou do nada? nesse caso específico, eles vieram até nós, não foi a gente que foi captar. A gente, naquela época, estávamos naturalmente nos organizando enquanto casa, enquanto governança, enquanto Chegaram os caras lá, estrutura. tudo com o uniforme lá, a maleta do lado. Nada. E aí? A RD é startup também, você igual a gente, tudo de camisa preta. Mas basicamente, naquela época, a gente estava buscando investimento até para diluir as nossas costas no mar, para poder conseguir crescer por conta própria. Tipo assim, conseguir um investidor, cerear, para poder dar um valor para poder crescer. A gente estava olhando para esse foco. A gente não estava, sendo bem sincero, olhando para M&A. Aí foi um namoro. Um namoro de pelo menos acho que uns 8 meses de namoro ali entre Hum. vai e volta de números, vai e volta de clientes, vai e volta de informações, de crescimento, de pessoas. Vocês tiveram que se adaptar para ser absorvidos? Sim, Passaram por natural. alguma consultoria? Não. Não? Mas precisava? Eu acho que, assim, acho que aí é uma coisa que eu sempre recomendo. Quando vocês tiverem ter uma sociedade, tenham complementares, se puderem. O Explica aí o Arthur, que que é. o que é isso? O Arthur é o cara desbravador, o cara das vendas, comercial. E TI, que ele é de TI. A Amanda e Eduardo ela era contador e o administrador. Nós éramos os caras da organização, da estrutura de governança. Hum. Então a gente, desde o começo, sempre teve uma clara definição de papéis e cada um se organizou para entregar o seu melhor. Hum. Então, quando veio uma proposta ali de um M&A, de uma fusão e aquisição, nós já tínhamos uma estrutura muito organizada, mesmo pelo posto que nós tínhamos ainda. Então, assim, a gente sempre se organizou bem, sabe? A gente nunca deixou de ter contrato com o cliente, juridicamente validado, a gente nunca deixou de ter todo mundo SLT. A gente não é que é obrigatório, nem é o problema do CPJ. É porque para operações de M&A, é meio que uma boa prática que os times sejam CLTs. Então, a gente, mesmo sem saber disso, ou se preocupar com isso, a gente sempre teve pessoas CLT. Por quê? A gente queria entendi que a organização funcionava dessa forma, fazia sentido Entendi. pra gente, a gente organizou isso. Então, assim, quando veio a proposta, O nós já suporte também era estávamos interno, não era terceirizado. 100%. Tu acha que tudo isso contou positivamente? Tudo isso contou. Graças a Deus. E E, não tinha como tu saber, né, cara? não Lá tinha, não tinha. atrás. E isso Tu agora da tomou parte. decisões certas meio que no Porque instinto. a gente queria, assim, vamos ser uma empresa grande. Pra ser grande tem que ter alguns ritos, né? A gente olhou pra isso, não olhou pra M&A. Mas graças a Deus eu vi essa sinalização positiva. Você falou agora uma coisa importante. O sistema. Pra aquela época, fazia sentido que alguém de viés técnico também estivesse na operação como sócio. E bem ou mal, e meu sócio, ele era da TI. Então, isso. Sim. Porque não era. Pode criar empresa, de repente, que ninguém é técnico, Uhum. pode ser que eles fiquem muito à mercê do time de TI deles, entendeu? Não era Uhum. importante. Então, assim, a gente teve alguns ritos que a gente naturalmente foi tocando para crescer a empresa, mas que foram muito positivos para uma proposta de M&A vir. Quando Certo. veio mais ou menos Eu redondo. entendi que você estava redondinho, legal, tinha sócios, cada um tomando conta da sua área, da Perfeito. sua operação, mas no momento do M&A, o cap table se desfaz, né? Total. E aí, como é que fica lá? Eu tirei toda a liderança da empresa. Mas esse é o Como é ponto. que foi essa transformação, Mas esse corte de cabeças aí? antes disso acontecer, na verdade, a gente teve a. Ainda bem que nós estávamos negociando com boas pessoas, que tinham boas empresas, que tinham sinergia com a nossa marca. Então as coisas foram meio que isso conversando, entendeu? É muito comum, até tá vendo algumas pesquisas, de que a maioria dos M&As não dão muito certo. Não dão. Não dão. Porque as culturas se chocam. Se olha muito o valor, se olha muito o número de clientes e faturamento. E esquece de olhar o resto. Hum. E aí não dá. Um cara que tem uma empresa menor, que tem uma cultura mais do home office, uma coisa mais flexível, o outro que é uma empresa maior, que tem cultura do presencial, que é mais rígido, vai dar certo? Muito difícil. No nosso caso, a gente tinha uma cultura muito parecida com a da RD, então isso ajudou muito nesse passo a passo do dia a dia. O home office contribuiu ou penalizou de alguma maneira? Eu digo de forma muito, muito sincera, para algumas áreas foi contribuir, para outras áreas que foi penalizado. Exemplo, TI roda muito bem com home office. Então, no caso da Tata especificamente, o time de TI ficou home office por um bom tempo e nunca mais voltou da pandemia e segue home office até hoje. Então, Uhum. assim, é o time que funciona bem nessa estrutura. Mas tem outros times, eu até digo assim, times mais comerciais, de pós-venda, de CS, ali, de sucesso do cliente. Eu acho que é bacana a energia da reunião, do falar bem, do grito de guerra, isso conta muito. Então, acho que o O presencial teu suporte também é isso ajuda. presencial ou não? Hoje, na verdade, hoje eu não estou mais na operação, né? A gente saiu ali da operação há alguns meses. A gente entregou ali a operação há uns 2, 3 meses atrás. Mas até então, nós tínhamos um modelo híbrido.
que é isso? Então, a gente ficava ali alguns dias presencial e outros dias home office. A gente acabou alinhando ali um pouco das duas coisas, né? A TI não ficou quase praticamente home office, porque é um diferencial e era um benefício para eles, né? Mas a operação local, que ficava em Fortaleza, ficou com um modelo mais híbrido. Claro que a gente tem pessoas de outros estados, que é de outros estados, ficava home office. Entendi. E a diretoria toda trabalhava presencial. Presencial. Todo mundo lá, Presencial, todo mundo presencial, lá. é. E particularmente eu ainda acho que isso foi Talos, tá? Mas quando eu olho para a RD como um todo, aí são outras empresas abaixo do guarda-chuva também, aí cada um tem esses modelos, mas majoritariamente a RD ele trabalha em um modelo mais home office. E aí o cliente de vocês era do Brasil todo ou só regional? Brasil todo, Brasil todo. Quando nós chegamos a ter já clientes de todo o Brasil já em 2022. Lá para cá e foi só crescendo. Então, nós basicamente fomos crescendo de forma muito rápida, né? Então, em 2022 já tínhamos clientes de todos os estados. Como é que vocês se posicionaram na rede social? Imagino que devem ter utilizado a rede social para Total. esse cliente lá do Rio Grande do Sul É, te achar aqui no Ceará. a nossa forma de venda ela é totalmente focada no digital. Então, assim, o meu vendedor hoje, o meu closer, né, o nosso, que é o cara que a gente chama lá que é o nosso comercial, ele não é um vendedor que vai de porta a porta, ele não vai visitar as empresas e tentar uma brecha para poder conversar. Nós usamos basicamente uma estrela de um funil que Inside Sales, né? Então a gente tem ali landing page, construímos uma landing page. Isso aqui vai ser impulsionado via tráfego pago. Esses leads que chegam numa esteira ali para o meu SDR. O meu SDR vai fazer a qualificação desse lead. Se bem qualificado, ele vai te dar uma reunião para o meu close. Meu close vai fazer uma reunião por videoconferência, ainda que ele esteja aqui em Fortaleza, a 2 quadras da empresa. Uhum. Ele vai fazer isso por videoconferência, fecha essa negociação por ali e todo o fluxo segue automatizado para o chão financeiro. Então, nossa estrutura comercial é toda no digital. Quando vocês implementaram o RD Station internamente, vocês tiveram essa estrutura. E antes? Na verdade, nós sempre vendemos assim. Hum. Talvez com exceção no primeiro ano, porque de Aí fato vocês faziam a landing page num lugar, a gente faziam. sempre usou o RD Marketing desde o começo. Hum. Como falando, isso aí não era combinado. Então a gente sempre usou o RD Marketing para landing page, então sempre foi uma realidade. Mas claro, o primeiro ano de operação de 2019, a gente tinha muito mais os clientes locais, então era mesmo o Mas quem é que Arthur, cuidava do tráfego ali, da estratégia de marketing? a de marketing, a gente tinha times internos. Então, com o crescimento acontecendo, nós conseguimos adquirir novos colaboradores, né? A gente foi criando estruturas de fato de RH, financeiro, marketing, etc e tal. Então, a gente sempre também teve um marketing interno. Ainda que mais recentemente a gente contratou consultorias, assessorias que davam Uhum. ali apoio mais consultivo em Google, como eu posso melhorar ali a conversa no Google, etc e tal. É porque Mas assim, daqui a pouco, tua ferramenta é certamente fantástica, mas a tua operação foi tão fantástica quanto. E é um outro produto que talvez ninguém tá nem percebendo e ele tá ali que tá ali dando à suporte, disposição né? Como é que a RD Station, talvez até esse seja um problema, como você falou, que os M&A, alguns não dão, a maioria não dá certo, talvez até por isso, né? Talvez não era a ferramenta, era a é o maneira como era processo, vendida. total. E eu acredito que é muito mais isso. A ferramenta, eu acho que é o secundário no M&A. Porque para chegar à proposta de venda, ele já conhecia a tua ferramenta. Ele já viram isso no mercado. Para ele te encontrar, eles tiveram que já ver a tua ferramenta. Ou testaram, ou criaram uma conta ali, teste, para poder conhecer como é que funciona. Então, assim, se houve uma proposta, porque a ferramenta já agradou. O desafio agora é o processo. Porque até para você entender a grandiosidade, você chega numa empresa, que é a RD, que também foi comprada pela TOTS, capital aberto, bolsa de valores. Então, assim, tem toda uma governança por trás, tem toda uma organização por trás. Isso aqui a gente precisava organizar a casa, a gente precisava tocar nos processos, continuar vendendo e crescendo, porque esse foi o que brilhou os olhos na negociação, mas também sem deixar de atender ao processo que uma grande empresa precisa, como a TOTS, como a RD. Então a gente teve o desafio maior foi em adequar os processos de uma empresa com a outra. Isso a gente foi mudando, foi mudando. Então, não era. O meu processo de 19 não foi o mesmo de 20, 21, 22, 23, 24. Isso foi evoluindo. Aí foram entrando novos sistemas, novas equipes, novos profissionais, e a gente foi readequando esse processo. Mas a base, nossa de comercial, nossa base de jornada do cliente, é essa que eu te falei agora há pouco. Ela ainda permanece quase que alterada. Aí esse M&A, ele acontece de uma vez, é parcial, é aos poucos, É, 10%, depois o o resto. mercado de M&A, ele tem várias formas, vamos dizer assim, né? Majoritariamente, ele acontece de uma só vez. E alguns dão uma bonificação ali ao fim de um determinado período de tempo para poder dar ali um bônus para os sócios, mas no nosso caso, especificamente, houve uma diluição, né? Esse empreendimento, Talos, foi entregue com sucesso, em boas mãos e com crescimento de fato. E agora a gente entende que vale a pena reconstruir novos projetos, né? Então todos saíram praticamente no mesmo período. Assim. Quer dizer, a Amanda saiu um pouco antes, né? Por uma decisão bem estratégica. Tu tinha quantos sócios? Somos dois. Eu, Arthur e Amanda. São os sócios fundadores da operação. E a mãe de alguém aí cuidava
Do quê? Tu disse que tinha uma mãe aí que cuidava Não, do... Amanda. Ah, Amanda. Sei Amanda, que era a Amanda. mãe. Não, que é isso, rapaz? Sei Não, que era uma não, mãe. Sei que era uma mãe contadora aí que Não, cuidava não. da... Amanda, por acaso, é contadora. Mas é Ah, Amanda. a Amanda, pensei que era a mãe. Não, então são os três sócios fundadores, e aí a Amanda saiu um pouco antes, ali foi 2022. E 22. E aí o Arthur e eu ficamos até agora, praticamente final de 2024, na verdade. Legal. E qual é teu projeto agora de vida? Boa. Acho Além de pular de paraquedas e boa, pô, boa ideia. fazer o windsurf, kitesurf, É isso aí, gosto. E hoje o projeto, na verdade, box. O que mais tá fazendo? O que mais tá fazendo aí? vamos lá, o que é que eu tô fazendo fora isso? Tô fazendo box, fazendo wakeboard, mas Pô, brincadeira à o parte. cara ficou rico e não sabe o que fazer mais, né? Não, que Agora história, tá rapaz. tentando aí. Não, a gente tá hoje também aprendendo a apreciar também a vida, porque acho que é importante trabalhar, mas também ter um equilíbrio ali com outras questões, né? Mas especificamente a gente está com dois projetos específicos, né? Eu tô com uma outra sociedade. Esse conhecimento todo de M&A que eu acabei trazendo desses últimos anos, a gente está montando uma consultoria barra assessoria para apoiar empresas a se estruturarem para serem vendidas ou comprar empresas e calcular valuation dessas empresas. É uma dor muito grande, nem todo mundo sabe calcular essa valuation. Uhum. Então, o valuation ele serve para N motivos, para conseguir investimento externo, para conseguir ser vendido, para conseguir comprar. Então, a gente traz essa camada aqui para ajudar essas empresas. Isso é um negócio que a gente está construindo agora. E o outro, eu estou abrindo uma mentoria, né? Uma mentoria focada ali em empresários, para poder de fato ajudar eles a construírem essa empresa para ser vendida. Pronto, tu tá falando sempre do termo empresa. Tu não Exato. fala o termo startup. Startup também tá Tá, incluído? porque a startup é uma empresa também, né? Por que que eu abro mais Ah, esse leque? Porque não necessariamente o valuation ou o M&A ele é só para startups. Apesar de que no Brasil, no mundo de modo geral, se fala muito mais de M&A atrás das startups. Mas não é necessariamente uma realidade. Quando de repente eu tenho um grande rede de supermercados, eu compro uma rede menor local, isso também é um M&A. Então, assim, o M&A ele se aplica a qualquer negócio. Então, a gente abre esse leque de forma um pouco mais ampla. A metodologia acaba sendo muito parecida, entendeu? Então, a gente consegue aplicar essa mentoria e esse trabalho para qualquer tipo de negócio. eu tenho um cliente que o cara é muito bem sucedido no negócio dele e ele quer montar uma startup. Chegou pra mim Perfeito. esses dias lá na academia, eu quero montar uma startup. Boa. Aí ele conversando comigo, eu falei, primeira coisa, primeira pergunta que eu lhe fazer, você tá disposto a daqui 5 anos, por exemplo, tá totalmente diluído, talvez com 10% do seu negócio? Aí E ele aí? parou, pensou e não, Melhor não, é? melhor não. Porque assim, na minha cabeça, se o cara entra no ramo de startup, pô, vou montar uma startup para não seguir a trilha que vai levar a esse fim, o que não necessariamente é ruim, né? Porque eu falei para ele, ó, você tem um negócio hoje que não vale nada, só na sua ideia, só na sua cabeça. Se daqui 5 anos ele valer 100 milhões e você tiver 10%, 10 milhões é seu. Como eu sempre falo, 1% de pouco a pouco, mas 1% de muita coisa, né? Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse olhar pra sempre. É isso que tem que olhar, cara. Ficar olhando, talvez você dê essa dica pra ele, talvez ele acorde daqui a alguns meses e tente criar. Ele é um empresário tradicional. É, mas, é, Tradicional. mas nada impede, nada impede. Talvez agora com essa tua dica ele mude de ideia daqui a Eu acho que alguns tem até meses. startup que não se tocou ainda nessa realidade aí. Não, acho que é engraçado falar isso, né? Eu conheço muitos empresários. Alguns despontam, tem a cultura parece bem de crescimento e etc. Mas a grande maioria, assim, do que eu conheço desse mercado de startups, eles tendem a ter uma percepção de que a minha empresa ela precisa sempre de investimento externo. E vivem disso. Eu não acho, eu, ao menos acredito que não é o caminho correto. Eu acho que sim, o investimento externo ele vem para agregar, mas você precisa construir uma empresa que seja sustentável, que de fato com seus clientes ela consiga pagar suas contas e projetar seu crescimento. Eu acredito muito nisso. E esse é o conceito mais próximo de empresa tradicional. E eu quero sempre trazer essa ideia de que um startup também pode ter esse mesmo conceito, entendeu? Por que que isso é bacana? Porque isso te dilui menos. Numa negociação futura, de repente, de um M&A, por exemplo, você consegue ter muito mais poder de barganha, porque você está quase nada diluído. E o segundo ponto isso também te ensina a ter ali casca dura para poder aguentar a pressão. Você vai ter que montar a estratégia de se organizar enquanto empresa para poder, com o que você tem de recurso, continuar crescendo e se pagando em termos de receita. Agora, se você for um cara que só depende de investimento externo, você sempre, quando com a tua desorganização, vai ser sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Em algum momento isso vai estar tão diluído que tu não vai ter mais poder de nada, não vai conseguir mais ninguém interessado em comprar a tua empresa porque você já está tão diluído e ninguém quer comprar uma empresa que esteja extremamente diluída, porque é difícil a negociação. Imagina, uma coisa é você negociar com o Alan, que é só ele de sócio, mais outros dois, e ponto. Porque negociar com o Alan com dois sócios e 5 fundos por trás. Tu tem que agradar a todo mundo para poder conseguir comprar aquela empresa. Todo mundo concorda, mas um ali não concorda. Acho que não tá correto valuation, aí volta tudo atrás. Porque precisa bem assinar, precisa bem ter a ciência. Então,
quanto menos diluído você estiver, tende a ser mais fácil um processo de M&A, por exemplo. É, faz todo sentido. E outro detalhe também é que todos os sócios estejam, ou pelo menos, maior parte do cap table esteja no meio da operação, né? Isso precisa ser uma realidade. Também é um cuidado. Acho que o empreendedor de uma startup ele tem que ter esse cuidado sempre. Do cap table, porque dá para diluir, vamos diluir, não é problema diluir. Mas tem que ter uma estratégia por trás. Eu vou diluir isso aqui porque eu quero chegar nesse resultado aqui com esse valor que eu estou recebendo. E montar esse plano para poder ser uma realidade. Se você começar a diluir sem estratégia, depois daqui a um ano tem que diluir de novo mais um pouco, depois mais um ano diluir de novo mais um pouco, você vai perdendo seu poder de atração no mercado. Cada vez menos vão surgir players que vão querer te adquirir. Ou entrar como sócio, porque você vai estar aliado a mais 5, 6, 7, 10 A pessoas. tua startup barra empresa virou quase uma moeda de especulação. Alguém entra para tirar mais lá na frente. Cara, eu só quero entrar, quero comprar por 100 mil hoje, daqui a um ano eu quero vender por 200. Entendeu? É só para isso que eu te quero, né? Não é o Mera caso. especulação, né? Será que esse de fato é um valor que você de fato faz sentido para você? Talvez não, né? Então, Mas isso acontece, né? não, isso É acontece demais, isso realidade. acontece O demais. fundo entra, ele não quer saber se você vai dar certo, não. Ele só quer saber se daqui a um ano, quando ele for sair, ele vai ganhar em Pro cima. fundo, a conta não é sobre cultura, a conta é sobre retorno. Então, assim, se para ele fez uma conta para poder entrar na sua empresa que faz mais sentido do que deixar alocado numa renda fixa, lá, por exemplo, né? É, isso Então, aí. assim, para ele fez sentido isso. A conta dele Acontece. é essa, ponto. Ele não tá preocupado com qualquer outra coisa. Já você está. Então, você precisa ter esse cuidado nessa locação. Claro, tem muitos fundos que vão te dar smart money, que vão te instruir, te vão dar mentoria, isso é importante. Mas você tem que fazer sua conta de diluição também com base no que você quer para o Eu futuro, já né? conversei em off com um cara que ele tinha recebido um aporte de 8 milhões. E o cara tava mantendo um custo de vida pessoal dele de 3 mil reais. Uhum. Ele tá meio ele se viu. Cara, eu montei um negócio e virei funcionário do meu negócio, basicamente. Quem manda agora é os bancos. Mano, agora é os bancos. É. Pois é, isso aí, esse risco tu nunca correu, né? Não, a gente acabou não correndo esse risco, assim. Acho que a gente foi muito, muito bem acertado, assim, mas graças a Deus, não foi nem muito estratégia pensando em M&A, não. Foi de fato uma estratégia, como eu falei, de ser uma empresa sustentável. O que que precisa fazer para ser sustentável? Precisamos pagar as contas, precisamos ter organização para nunca gastar mais do que ganha, precisamos ter clientes todo mês entrando e garantir que eles fiquem satisfeitos e continuem na casa. Essa é a matemática. Nunca, não houve ali. Ninguém dos três fez Harvard ou algo nesse sentido, não. Foi basicamente que nós tínhamos conhecimento básico de gestão ali. Isso é uma realidade. Isso aqui funciona pra gente? Funciona. Vamos seguir esse plano. Tem um empreendedor muito conhecido aqui no Brasil que é o Thales Gomes, né? Boa. Todo mundo conhece esse Verdade. mercado, né? Se eu não me engano, eu acho que ele saiu lá no finalzinho da Easy Tax, talvez com 2%. Foi bem diluído, Foi uma foi bem frisa, diluído. foi uma cifra bem baixinha. Foi bem baixa. Bem baixa. Imagina, o cara conheceu o mundo, mais de 35 países, muita expertise, o cara virou o cara, né? Verdade. Mas sofreu essa diluição ao longo do Essa tempo. diluição, Não tô exatamente dizendo que isso. tá certo nem que tá errado. Não, Eu faria, eu toparia essa conta tá tudo certo, tranquilamente. né? Não, mas isso é estratégia, assim, acho Tranquilo? que esse é o ponto. Foi de bem diluído e tal, mas talvez pra hoje ele tá com a G4 e tudo mais, então, assim, talvez pra estratégia dele fez sentido. E tá Adquiriu tudo muita certo. experiência, claro. Total. Funcionou. O cara foi trabalhar, né? É, Amigo, eu vou trabalhar, foi vou botar esse negócio trabalhar. pra frente em vários países, né? Isso, E deu certo, né? e deu super certo, né? Deu super Super certo. certo. Saiu com 2% e deu super É, certo. ele é um ótimo case, assim, no Brasil de startup, de empresário, assim, acho que eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho toda G4, na verdade, no geral, né? O Alfredo também. Aí tu tá trabalhando então na tua mentoria. Na minha mentoria e nessa empresa de M&A, que a gente também ajuda ali outras empresas a se A organizarem, mentoria né? é pra empresários ou pra empresa? Ela foca mais em empresários, porque acaba que o meu público ele é esse cara, entendeu? Ainda que quem normalmente toca o gestão é um gerente financeiro, um analista financeiro, é um contador, mas esse meu trabalho de mentoria é para de fato, eu passando pelo mindset da coisa, ele de fato tem entender o que é um M&A, por que é importante, por que é um mecanismo que ele pode usar de tanto para se alavancar, como também para poder crescer em market share no mercado, como também passa pela questão de o que é que você precisa ter. Eu vou ajudar ele a criar ali o checklist do que ele precisa se organizar e junto com ele organizar a casa. E quando eu falo organizar a casa, eu vou entrar praticamente todas as áreas. É quase uma consultoria de gestão. Então vamos supor esse meu amigo que quer montar uma startup, um empresário altamente sucedido aqui na região. Perfeito. Ele te procuraria? Ele me procuraria, sim, porque eu ajudaria ele a montar um modelo de negócio dele, um modelo de gestão, porque ele é tradicional. Startup é uma outra pegada, outros indicadores, outras métricas de sucesso. Não necessariamente numa startup eu preciso olhar de cara para o EBITDA, por exemplo, que está vendo a tradicional, seja o que ele olha hoje. Eu vou olhar para outras questões. Então, assim, eu tenho modelos e também tem um playbook de como, de repente, o mercado hoje de investimentos olha para empresas para poder serem investidas. Então, eu já vou organizar ali como é que tua estrutura de pessoas tem que existir,
como é que ela tem que ser adequada juridicamente, porque esse é um caminho que normalmente as empresas que vão adquirir olham com bons olhos. Como é Hum. que vai ser teu modelo de contratos com fornecedores e clientes também, isso é importante, porque dependendo do modelo, eu consigo viabilizar ou dificultar mais uma transação. Se de repente tiver algum tipo de amarra de eternamente dar um suporte para aquela empresa, entendeu? Em Então tu quer loco, preparar o empresário aí pra ser adquirido lá na frente, é para ser isso? adquirido lá na frente. Não é outro objetivo, Não, é o esse. objetivo é esse. Eu quero preparar Desde o início, exatamente ser vendido, ser vendido, porque sofrer uma é uma aquisição. forma para ele, pessoa física, de se alavancar, de patrimônio em si, pelo reconhecimento do trabalho dele, e para a empresa que está adquirindo também de crescer market share. Então, assim, acaba ali nas duas coisas, né? E é bacana falar isso, porque ao fazer essa mentoria, essa minha outra empresa, a gente acaba tendo acesso a alguns fundos. Então, a gente pode até ajudar essa empresa a encontrar esse futuro comprador dela, entendeu? A gente Uhum. acaba juntando ali as coisas. Então, acho que eu estou modelando esse modelo de mentoria para apoiar esse tipo de empresário. Legal, tu criou mesmo nas cegas, mas testou e validou e E funcionou, e funcionou agora tu exatamente quer isso. fazer uma mentoria. Como é que mas É, começa a tua mentoria? Tu monta uma turma, tu vai fazer individual, eu tenho dois é modelos. um close friends no Instagram, o que que é? Não, não, não é. Acho que até porque meu público não vai funcionar dessa forma. Não tem como ser assim, né? Eu tenho, na verdade, uma mentoria pessoal, que de fato eu vou na empresa durante algum período, se for e tudo mais, e faço esses momentos com o empresário e com o time de gestão poder encaixar ali essas adequações. E isso dentro também vence o valuation, porque é importante, antes de tudo, começar a calcular valuation. Porque às vezes se eu já tiver empresa, eu quero vender, eu tenho que começar pelo valuation. Se eu nem tenho empresa ainda e quero estruturar uma nova, o valuation, ok, não precisa agora. Mas já vou seguir para o checklist de adequação. E também tem o em grupo. O em grupo basicamente é o quê? Eu faço um grande onboard ali com essa turma, especificamente. É um grupo fechado. Eu dou ali todas as diretrizes macro. Eu tenho ali um time de suporte que vai apoiar em todas as dúvidas do dia a dia, ali das mentorias, das necessidades que têm que ser adequadas. E pelo menos 2 vezes ao mês eles vão ter encontros comigo ali para poder de fato seguir ali um passo a passo de adequação com os devidos ali to-dos, né? Deveres de casa serem feitos para poder se adequar. E se for o contrário? Cara, eu sou o tubarão, eu quero é Eu engolir as quero outras vender. empresas. Eu quero é Eu quero comprar. comprar, mas aí ele procura a empresa que o Eduardo é sócio, não o Eduardo mentor. Porque aqui a gente consegue encontrar empresas que querem, ó, eu sou o Tubarão, Alan, eu tenho uma mega empresa e eu quero comprar startups SaaS que já esteja faturando no Brasil e que o faturamento é até tantos milhões por ano. Beleza, me deu esses requisitos aqui, eu vou no mercado como se fosse processo de corretagem mesmo, sabe? Vou buscar ali Hum. as oportunidades. Eu tenho algumas aceleradoras, bem como também meu sócio, então a gente consegue ali ver oportunidades também, nesse caso aí que é grande, que quer comprar. Aí, claro, a mentoria não se aplica, mas se aplica a captação. Ah, então tu tá atendendo dos dois lados, né? Quem quer Exatamente. comprar e quem quer É vender. exatamente isso. E, cara, e como é que tá esse teu programa de podcast? Por que que tu fundou esse podcast? Boa. Tá na vibe? Não, Tá na moda? eu sempre fui um assíduo ouvinte de podcast. Eu escuto podcast todo dia, sim, sério mesmo. Mas o foco maior, na verdade, é network. Porque eu entendo que é bacana isso, sabe? Assim, eu construí uma boa base de network nesses últimos anos, e também minha outra co-host, né? Que sou eu e a Raquel. Nós dois apresentamos e nós temos uma boa base de network. Então a gente traz esse pessoal para lá. É bacana porque divulga marca, a gente sai com vários insights. Todo programa eu fico com a cabeça assim, cara, esse aqui é um bom negócio, eu posso ir por esse caminho, eu posso corrigir isso aqui. Ver com esse foco especificamente. E o outro é a construção de posicionamento de marca. Eu estou querendo me posicionar como um Eduardo mais comunicador, um Eduardo que está mais à frente ali em palestras, em mentorias e, enfim, que está mais à frente das câmeras. E eu entendo que o podcast pode ser um bom caminho para isso. Isso me ajuda a me comunicar melhor, me ajuda também a me validar enquanto ali já tenho toda uma validação profissional, mas talvez, para quem é de startup já me conhece, mas talvez o mercado mais tradicional, talvez não conheça esse Eduardo investidor, esse Eduardo que fez uma operação de M&A, esse Eduardo que é empresário. O podcast me ajuda a quebrar essa fronteira. Ah, então teu objetivo aí é virar um Shark Tank. Quem sabe, por que não? Investidor sim, eu quero ser investidor anjo, talvez não via Shark Tank ele faça essa tese assim, por que não? Com certeza, né? Deve ser bem interessante. Tu deve acompanhar, né, o Total, programa. total. Deve Acompanho. curtir também Eu pra gosto sim. caramba, né? Gosto mais. Cara, é fantástico. Tu falou da questão do podcast. Realmente a gente aprende e Demais. absorve muita coisa conversando com pessoas assim, Isso é muito, verdade. muito melhores. Tem muita coisa pra contribuir com a gente. E essa tua sócia, ela é sócia só no podcast? A Não, Raquel? ela também é sócia nesse mercado de M&A também. Ela tem um background focado no mercado mais imobiliário. Então ela é muito forte no comercial. Então essa abordagem com os clientes, negociações, e tem um network muito grande.
Então, esse mercado ela tinha até por muito tempo uma imobiliária de alto padrão, então ela focou muito em ter ela tem bolsa network, são muitos empresários, são clientes dela, alguns políticos e tudo mais, então isso é bacana porque quase esse público acaba sendo um público meu de interesse da consultoria, que quer comprar empresas ou que quer vender empresas. A RD em 22 ali houve essa compra da Talos, né? Só que a RD também foi comprada pela TOTVS um pouco antes, foi 2020, 21, se não me engano, a TOTVS comprou a RD. Então tá todo mundo abaixo do guarda-chuva TOTVS. E TOTVS ali é a maior empresa de tecnologia do país, né? Então tem RPs, tem diversas soluções abaixo dela. Legal, cara. Manda um recado então aí para teus futuros clientes aí mentorados e para Boa. os clientes que te trouxeram até aqui também, né? Que Boa. contrataram a tua ferramenta, as empresas, né? É isso aí, acho Que que o recado. buscaram a tua solução. É isso aí, acho que o recado é esse, pessoal. Acho que vocês precisam ter a percepção, você que é empresário, né, na verdade, ou C-level, enfim, de que o seu negócio ele precisa crescer e crescer rápido. Existem algumas formas de ser uma realidade. Você pode, via M&A, fazer isso ser uma realidade, conseguir, por exemplo, alavancar a tua participação de mercado com a compra de uma empresa, por exemplo. Existem vários mecanismos de ser uma realidade. Como também você, empresário, que quer de repente seguir para outros negócios, outros rumos, enfim, se posicionar ali com um patrimônio muito maior, também é uma forma muito rápida de se alavancar. Você pode preparar a sua empresa para ser vendida por vários múltiplos e isso de alguma forma vir como teu patrimônio pessoal. Então, uma dica que eu quero dizer é, olhe mais para esse mercado, é um mercado que vem crescendo cada vez mais. O mercado americano e europeu, ele tem diversos cases de M&As acontecendo quase que a toda semana. O brasileiro também tem diversos cases, mas numa quantidade um pouco menor. Mas acho que é porque falta a gente ter esse olhar mais apurado para a coisa. E M&A é para qualquer negócio, não só para startups, que são empresas que têm viés mais tecnológico, mas também para empresas tradicionais. Então, como eu dei aqui um exemplo agora há pouco, né? Então, um grande supermercado quer comprar um supermercado menor de bairro. Isso é um M&A. Eu tenho uma barbearia que quer se aliar com um salão de beleza. Isso também é um M&A na operação de médio porte. Então, assim, toda essa operação, você consegue alavancar e gerar patrimônio ali pessoal via fusão e aquisição. Então, acho que o mercado deveriam olhar com mais bons olhos. E para qualquer coisa, vocês podem me consultar, me apoiar, que eu estou aqui sempre à disposição para poder tirar as dúvidas. Legal. E hoje, mais tarde, lá no Conex. Lá no Conex, que estou aqui em Sobral, né? Um prazer participar desse evento. Ali o Tado me Daqui a convidou. pouco. Que hora é mesmo, hein? 19, é? 18h30. 18h30. Tá quase na Então, hora. vamos encerrar aqui, então a gente já sai daqui direto pra lá. Encerrar e partir para lá, porque vai ser muito bacana de contar um pouco dessa história, trajetória, focada inclusive com um foco muito mais no crescimento, como é que a gente consegue de fato crescer ali e dar esse case aqui para esse time de empresários aqui da região, que certamente eu quero trazer bons insights e também aprender muito com vocês, tá? Massa, massa, massa. Cara, obrigado aqui pela participação. Obrigado Foi também. fantástico. Foi muito massa mesmo, muito massa mesmo. Obrigado. Foi providencial, tô ouvindo aqui, né, cara? Excelente. É uma pessoa que eu nem sonharia em chamar, né, cara? Foi realmente. Eu fico muito feliz pelo convite, sim. Foi um Foi prazer, massa. realmente. Parabéns pelo podcast. Obrigado, cara. Pelo seu também, claro, né? Isso aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Lidomar. Vamos encerrando aí.